Oi pessoal, sou eu, professor Magnus, na aula de hoje, Península Ibérica do início do século XIX. Vamos lá! Acerca do constitucionalismo ibérico na primeira metade do século XIX, julgue C ou E os itens seguintes. Vamos ao primeiro item. O vazio de poder criado pela invasão francesa, pelas abdicações reais e, por fim, pela prisão de Fernando VII, deu espaço para debates acerca da soberania e da representação política na Espanha, uma vez que a tradicional relação pessoal entre súdito e rei fora quebrada. Nesse contexto foi elaborada a Constituição Gaditana, ou de Cádiz, de 1812, que pretendia desmantelar os fundamentos do absolutismo. Item correto, é uma espécie de herança da Revolução Francesa na Espanha. Tranquilo? Vamos ao segundo item. Bora! A Constituição de Cádiz de 1812 esteve em vigor por 2 décadas. Falso aqui, ela fica em vigor por 2 anos até a sua revogação com a ascensão de Fernando VII. Então, falsão aqui, vamos ao item 3. Bora! Apresentado por seus participantes como um movimento restaurador, o vintismo 1820 em Portugal tinha o objetivo de restabelecer a tradição política portuguesa por meio da elaboração de um novo pacto político, a ser materializado em uma Constituição. O movimento de 1820, ou vintismo, não era restaurador. Portanto, falsão aqui no item 3, vamos ao item de número 4. Bora! Em Portugal, diz o item de número 4, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I aqui no Brasil, contava com a simpatia da Santa Aliança e, sob a tutela desta, revogou a Constituição de 1822, jurada por seu pai, Dom João VI. Esse país contaria com nova Constituição apenas em 1834, ao final da Guerra Civil vencida por Dom Pedro IV em Portugal e Dom Pedro I aqui no Brasil. Vamos consultar os livros. Bora. Pesquisando no livro História Geral, Coleção Diplomata, Editora Saraiva, a gente encontra o seguinte fragmento. Ao retornar a Portugal, com seu pedido atendido, o regente não consegue desembarcar. No porto, a burguesia lusitana estava à frente de uma revolução liberal, 1820, que defendia o regresso imediato da corte para Lisboa, a constitucionalização e a recolonização do Brasil. Em solo brasileiro, Dom João VI percebia a fragilidade de sua posição e, por isso, opta por jurar a Constituição ainda no Rio de Janeiro. Assim, as cortes portuguesas, Assembleia Constituinte, iniciam seus controversos trabalhos, tendo o príncipe herdeiro como líder e promulgando a primeira Constituição Portuguesa em 1822, segundo o item 4, revogada por Dom Miguel. Vamos seguir. De caráter liberal, o texto constitucional apresentava como principais pontos as liberdades individuais, a tripartição dos poderes e o fim dos privilégios do clero e da nobreza. Portanto, influência direta da Revolução Francesa. Vamos embora. A reação dos conservadores não tardou. Liderados por Dom Miguel, que por sua vez contava com o apoio de Carlota Joaquina, tentaram por 2 vezes impedir a consolidação do liberalismo, com a revolta de Vila Franca e a Abrilada de 1824. Diante desse quadro, Dom João VI suspende a Constituição de 1822, alegando a necessidade de conter a radicalização política no reino, acaba falecendo antes de substituí-la. E o texto segue. Herdeiro do trono, Dom Pedro I abdica em favor de sua filha, Dona Maria da Glória, que, ao desembarcar em Portugal, traz consigo a Carta Constitucional de 1826, inspirada na Carta Outorgada Brasileira de 1824, a nossa primeira e única Constituição do Império. E o texto segue, vamos lá. O texto constitucional traz como principal novidade o poder moderador, embora mantivesse
em suas principais bases o liberalismo. Nem mesmo o maior autoritarismo desta carta arrefeceu os ânimos dos miguelistas, defensores da tese de que o direito de hereditariedade de Dom Pedro I sobre o trono português caducou quando este assumiu o trono brasileiro, tornando-se assim Dom Miguel o legítimo rei de Portugal. A Guerra Civil, que a partir de 1831 contou com a presença de Dom Pedro I, que abdica do trono brasileiro nesse abril de 1831, né, e vem para Portugal, tem seu fim com a vitória dos liberais e a assinatura da Convenção de Évora-Monte em 1834. Vamos voltar ao item 4 para a gente colocar falso. Falso porque não foi Dom Miguel que revogou a Constituição de 1822, de acordo com o que a gente viu no fragmento do texto. Vamos ao gabarito oficial da prova. Bora! Item primeiro correto, os demais itens, de acordo com o que a gente analisou, incorretos, errados, uma questão que trata da herança, não é isso? Do legado da Revolução Francesa na Península Ibérica, ou pelo menos das ideias da Revolução Francesa. Eu vou nessa, valeu!